Érico Rodolfo Bussinger. Salmo 119, eu quero focalizar um aspecto que está no âmago deste salmo, apego à palavra de Deus para podermos resistir às injustiças. As injustiças estão campeando por toda parte. O Senhor diz que é bem-aventurado aquele que tem fome e sede de justiça, porque será farto. Quando? Não agora, mas só no milênio e depois por toda a eternidade. Meu irmão, minha irmã, não espere aqui na terra justiça de homens. A justiça não vem do mundo. O mundo é injusto, posto no maligno. E não espere, você dependa de Deus. Se Deus quiser e der a você momentos em que se faça justiça na terra, muito bem, Ele é fiel e Ele é soberano. Mas não é isso que Ele garante no Novo Testamento para todos os seus filhos. O que Ele garante é: quem for fiel vai ser perseguido. No mundo tereis tribulações. Vocês tenham bom ânimo. Como é que a gente pode se animar debaixo de perseguição? O Salmo 119, nós entendemos, não está explícito isso, mas nós entendemos que é um salmo de Davi, que demonstra o apego dele à palavra de Deus. É o maior salmo da Bíblia em extensão e um salmo muito simples de um assunto só: apego à palavra de Deus. Este é o segredo. Eu estava conversando com uma irmã que é professora, ela estava dizendo da dificuldade que ela tem de ensinar crianças. Ela dá aula de reforço e há muitas crianças que não foram bem alfabetizadas, não conseguiram aprender a ler. Elas leem, mas não entendem. Não é nem interpretar, não, é não entender o que estão lendo. É uma dificuldade. E ela então estava mostrando isto. Há pessoas que têm dificuldade em ler a Bíblia pelo português, pela língua, mas há versões da Bíblia que estão saindo com uma linguagem mais simples para facilitar a compreensão das pessoas. Mesmo sabendo inglês, quando alguém pega a Bíblia de King James, de 1611, é muito difícil a gente entender. Eu estava vendo o início do Evangelho de Marcos, segundo o original de João Ferreira de Almeida, em português. É muito difícil a gente entender em português o que ele escreveu originalmente. E depois houve revisões e essas edições corrigidas, depois revisadas, adaptadas, visando trazer a mesma mensagem com fidelidade em uma linguagem mais simples. Tudo isto é com o objetivo de facilitar a compreensão. E hoje, em nossos dias, tem se multiplicado também o número de versões da Bíblia com uma linguagem mais facilitada para as pessoas poderem entender. De qualquer forma, a Bíblia sempre vai ser em preto e branco. Existem tentativas de dramatizar a Bíblia. Eu vi, por exemplo, o Evangelho de Mateus, livro de Atos dos Apóstolos, fiel, a linguagem é totalmente a que está na Bíblia. Mas, em termos de filme, eles dramatizaram aquilo para facilitar a compreensão das pessoas. E eu achei interessante, uma coisa útil, uma ferramenta útil. Seria bom que isso fosse multiplicado e caísse nas mãos de todas as pessoas, as crianças. É muito mais fácil transmitir a palavra de Deus na forma de um filme para uma criança.
essa nova geração está acostumada com audiovisuais. Quando a gente está só falando, é uma coisa, mas quando você pode nos ver, é bem diferente. Até por isso, nós estamos tentando transmitir, pelo menos nos cultos e nos programas ao vivo, a imagem também. Parece que há uma melhora na comunicação quando você vê também. Se bem que nós não temos recursos para ficar dramatizando essa palavra, então você vai ficar olhando eu aqui, mas mesmo assim é uma ajuda. Mas quando se consegue dramatizar com mais recursos, botar um navio, um carro, uma imagem, uma foto, isso vai ajudar a compreender aquilo que o texto quer trazer. De qualquer forma, as gerações passadas, até a minha, pelo menos, são gerações que aprenderam a ler e abstrair aquilo, a pessoa ficar pensando, imaginando. Você lê uma frase, você imagina a cena daquela frase. Isso está em dificuldade nas novas gerações. A criança lê uma frase e não consegue imaginar aquilo. As nossas gerações mais passadas treinaram a leitura. A gente lê e tem gente que gosta muito de ler. Eu, quando leio a Bíblia, eu viajo, eu fico me imaginando naquela cena. E eu gosto de ler a Bíblia isolado, sem nada perto para atrapalhar. E eu embarco naquilo ali, leio 1, 2, 3 vezes, embarco naquilo ali, fico imaginando aquela cena, pensando na influência, nas consequências e na motivação de tudo aquilo. Eu estou ali lendo, para mim é maravilhoso, eu embarco naquilo ali. Mas não é todo mundo. Eu vejo que há pessoas que leem e aquilo não faz muito sentido para a pessoa. De qualquer forma, a Bíblia que nós temos está escrita em preto e branco e não tem nem jeito de a gente botar algumas edições, botam palavras de Jesus na cor vermelha e tentando facilitar. A minha Bíblia é toda riscadinha, com cores, as cores são códigos, cada cor significa um determinado assunto, mas isso é questão pessoal, não deixa de ser uma escrita que a gente tem que visualizar, procurar entender aquilo. A palavra de Deus está aí para nós, é para ler e guardá-la no coração, fazê-la vir para sua mente, na sua imaginação, você entender o que Deus está querendo. Um dos assuntos é este: você aqui neste mundo vai sofrer injustiças, porque o mundo é injusto, está posto no maligno. Então, o salmista diz no versículo 84, como que numa ânsia de partir e estar com o Senhor, o que o apóstolo Paulo também endossou: eu quero, esse mundo está mal, pesado para mim, cansativo, eu quero estar com o Senhor. Então o salmista diz: quantos vêm a ser os dias do teu servo? Quando me farás justiça contra os que me perseguem? Nós temos ânsia de justiça, nós desejamos, precisamos que nos faça justiça. Então, é importante a gente colocar o coração no Senhor. A gente vai entender que o mundo sempre foi injusto, continua sendo posto no maligno. Nós não vamos esperar justiça aqui. Por causa disso, existe um juízo final para fazer justiça perfeita, mas que não é agora. Agora nós vamos nos contentar, nos conformar, nós vamos aquietar o nosso coração com aquilo que Deus nos dá e pedir que Deus nos dê o pão de cada dia. Mas o que passar disso, mesmo que a gente tenha direito, muitas vezes esse direito nos vai ser negado e nós vamos ter que nos alegrar no Senhor. No mundo vocês vão ter tribulações, mas você tem que ter bom ânimo. E a palavra de Deus nos consola para a gente não ficar esperando Papai Noel, esperando justiça deste mundo. E a gente tem que se apegar à Bíblia. Os servos de Deus no passado sofreram, os profetas sofreram, muitos foram apedrejados.
Os discípulos de Jesus foram pobres, Jesus foi pobre, todos foram martirizados, os apóstolos todos. E você quer viver no bem bom neste mundo? A palavra de Deus console você com relação às injustiças e não espere justiça neste mundo. Você vai viver animado, crendo, na verdade, levando a palavra de Deus, falando do Evangelho. Você vai amar as pessoas, vai ajudar, vai perdoar, vai fazer favores, mas não espere justiça neste mundo. No entanto, não pare de clamar a Deus, mas não fique a vida inteira triste esperando justiça aqui neste mundo. Vá se alegrando com aquilo que Deus tem dado para você. Motivos, Deus tem dado muitos com toda certeza. Então é melhor você escolher se alegrar no Senhor. Escolha isto você também.